O vídeo de hoje é uma leitura de mais uma crônica cujo título é A Farsa do Sistema de Ensino. Nós fomos feitos de trouxas. Vamos analisar a primeira parte do porquê fomos e somos feitos de trouxa. Feche os olhos por um instante. Vamos viajar um pouco. Vamos a um mundo de ficção. Imagine que você é um rei com um poder imenso e pode controlar o destino de todos os seus súditos. Você sabe, por experiências passadas, que o melhor tipo de servo é aquele que é escravo e faz tudo o que lhe é ordenado sem questionamentos, seja por total subserviência ou seja pelo terror em relação ao castigo que será aplicado à desobediência. Mas você também sabe que o uso da força e da violência, tanto a física quanto a psicológica, geram revolta, ressentimento e desejo de vingança. Em algum momento, aquele oprimido terá o desejo de tornar-se um opressor e repetir o mesmo padrão de conduta coercitiva e abusiva. Então, você reúne os mais sábios dentro do seu reinado e decide fazer um levantamento de ideias com o objetivo de encontrar a solução com S maiúsculo ao grande problema com P maiúsculo. Como dominar as pessoas sem que elas se sintam dominadas? Levanta-se um sábio e fala: ó rei, devemos fazer com que elas saibam que a obediência é um princípio ético, moral e espiritual. Elas devem compreender a dinâmica do reino e internalizar a sua respectiva função social, pois se cá estamos foi por ordem divina e social. Entendemos o nosso papel e o cumprimos com excelência e maestria. Portanto, aqueles que servem devem ter a plena consciência de que seguirão servindo até o último sopro de vida, enquanto nós continuaremos governando. É a dinâmica básica da sociedade. O mais poderoso ordena, o mais fraco obedece. Sempre foi assim. Mas você não quer repetir clichês, nem deseja colocar alguma divindade como um pilar de sustentação em sua dominância. Pois, se não houver uma autoridade divina, também não existirá condutas e princípios a serem seguidos. Ou seja, há mais liberdade, menos responsabilidade e mais libertinagem. Então você afirma: essa história de espiritualidade ao governar e padrão de honrar quem é alguma forma de representante celestial na Terra já é muito batida. Quero algo mais inovador. Aspiro por uma dominância em que nem precisaremos nos preocupar em sermos exemplos para os dominados, nem nos esforçaremos em consolidar a imagem de autoridade por meio de méritos divinos, acadêmicos, sacerdotais ou reais. Passado um período de silêncio constrangedor, outro conselheiro abre a boca. E quanto às riquezas, ó rei, se oferecêssemos o conforto extra àqueles que obedecem sem murmurar e nem questionam as origens da lei, nem se importam com aquilo que acontece em relação às políticas e relações internacionais? E se esses fiéis, cegos e servos mudos fossem elevados a cargos de extrema importância que nós mesmos criamos e apenas os colocamos em destaque justamente a fim de seguirem sem enxergar e sem comentar? Elevamos a autoestima deles enquanto damos o poder fictício e eles seguem suas vidas vazias conforme suas naturezas patéticas e nada contemplativas. Você coça o queixo enquanto pensa naquilo que foi levantado pelo segundo sábio. Gostou da ideia, mas sente que ainda não é exatamente o que procura, mas encontra uma aplicabilidade para a sugestão. Sabe, você diz, é uma boa ideia. Podemos sempre criar um novo cargo para ser ocupado por um idiota útil, que vai apenas servir como propaganda da ilusão de progresso e prosperidade generalizados. Enquanto a verdade é que na vida comum da população nada mudou, mas a ilusão foi feita e até um espírito de competitividade pode vir a surgir. Afinal, o servo vai achar que se um conseguiu, ele também consegue, e eles vão acabar por disputar entre eles o merecimento por aquela posição de destaque reconhecida por nós, a realeza, mesmo que eles nem saibam o porquê de estarem ali ou qual é a verdadeira mudança que aconteceu. É uma ótima forma para o controle dos mais velhos, daqueles que já são adultos e ainda se sentem frustrados com a ideia de que partirão dessa vida como nasceram. Podemos apresentar essa ideia para que eles corram atrás do vento e passem o resto da vida em distração acerca do problema real. Os sábios aplaudem as suas palavras sem nem se darem conta de que também servem da mesma forma, porém com uma ilusão mais confortável, luxuosa e poderosa. Todavia, no fim da noite, não passam de escravos do seu reinado,
E se um belo dia você acordar de mau humor, todos aqueles conselheiros podem voltar do buraco da onde saíram. Você retoma a fala. Quero algo que possamos usar desde o início, uma ideia capaz de transformar as gerações vindouras em escravas desde o nascimento. Elas crescerão em obediência e sob a dominância sem ao menos se darem conta de que não passam de animais adestrados que cumprem ordens e recebem migalhas de recompensas por isso. Outro silêncio se faz, porém agora a grande maioria está com um sorriso no rosto. Afinal, você está feliz por estar mais próximo de conquistar aquilo que quer. Quando tudo estiver definido, é só colocar outras pessoas para executar e dentro de alguns anos tudo estará no eixo e seu domínio será absoluto. De repente, o mais velho de todos os sábios se levanta e fala: Se hoje estamos aqui é porque algum antepassado transmitiu informação, conhecimento e sabedoria. E se nós temos a certeza da continuidade é pelo mesmo fato. Deixaremos um material, um legado e muitos conselhos aos nossos herdeiros. Dentro deste espaço, todos nós tivemos o privilégio de recebermos educação de altíssima qualidade. Aprendemos sobre os números, as palavras, as literaturas, as escrituras, as leis, as teorias, os teoremas, a história, a oratória, a verdade e assim por diante. Somos o resultado de todos esses estudos somados às vivências e experiências próprias e aos frutos que recebemos de nossos pais, avós e demais fundadores das nossas estruturas sociais e culturais. Concordam? Você não sabe exatamente qual é o destino daquele discurso, entretanto, é um grande indicativo de que será conduzido em direção ao seu sonho de controle das massas. Continue, por favor, mestre, você pede com um imenso sorriso. Se nunca tivéssemos tido acesso a tudo isso, não seríamos o que somos hoje. Fomos moldados pela sabedoria, pelo conhecimento, pelas experiências próprias e as relatadas por quem veio antes de nós, pelas informações, pelas reflexões e pelo ambiente que nos cerca. Se tivéssemos sido criados em outras circunstâncias, a nossa realidade seria outra. E essa é a solução. Vamos dar a eles a ilusão de que eles sabem, porém vamos definir o que é permitido ou não aprender. Mas, acima de tudo, façamos o pior tipo de ambiente possível. Você quer pular de alegria, mas mantém a postura e quer que o sábio diga mais explicitamente o seu grande plano. Por isso, o incentiva a prosseguir. E ele continua. Eles acharão que possuem conhecimentos e informações, porém terão acesso somente àquilo que nós quisermos que eles tenham. Nenhuma linha a mais. Eles se sentirão importantes, terão a sensação de que possuem algum poder por possuir um mínimo de informações, porém tudo aquilo que realmente for útil ao desenvolvimento intelectual, emocional, pessoal e espiritual, eles não terão acesso. Pelas ruas e demais locais bradarão verdades incontestáveis, porque serão tudo o que sabem, e quando um ou outro quiser dar um passo além ou questionar aquilo que distribuímos, nós taxaremos esses rebeldes como loucos, mentirosos e perturbadores da paz. Eles estarão em nossas mãos invisíveis desde o princípio. Quando crescerem, estarão ocupados demais para se questionar ou realmente refletir sobre aquilo que aprenderam, porque estarão trabalhando como escravos e, acima de tudo, terão a mente repleta de ideias que nós colocamos desde o princípio e que eles assumiram como verdade única e imutável. Então, quando crescerem e envelhecerem, mesmo que algum questionador ou pensador apareça, eles estarão tão cansados e tão familiarizados com os nossos conceitos que vão deixar de lado todas as novas ideias. E eles mesmos acusarão os que buscaram além como doidos, teimosos e tumultuadores. Ninguém fala após a fala do sábio mais velho, até que você quebra aquela ausência de comentários com um aplauso. Os demais seguem e imitam a sua atitude. Só tenho uns pedidos para fazer, você diz. Quando essa história sobre a educação for contada, que ela seja narrada como a grande solução dos problemas, uma necessidade em todos os cantos, que o controle jamais saia das mãos de quem manda e governa, que eu seja colocado como patrono da educação. Muito obrigado, vocês estão dispensados.
Agora você pode ir comemorar enquanto eles trabalham. Pode abrir os olhos de novo. Acabou a ficção. Ou será que não? Bem, é claro que essa foi uma alegoria bem exagerada sobre todo o sistema de ensino, não é mesmo? Jamais que vamos acreditar na manipulação de um governo autoritário e censurador. Jamais passaremos por algo semelhante. Somos livres e estudamos livremente também. Nossos professores nunca são tendenciosos e a grade curricular sempre apresenta diversos ângulos de um fato. Jamais é centrado apenas em uma vertente da narrativa, nem existe uma tendência de reconstruir a história em direção à ideologia que quer pregar. Jamais. Ufa! Estamos salvos. Essa foi por pouco. Nós fomos feitos de trouxas. Vamos percorrer brevemente a história da educação, das primeiras escolas até o sistema atual. A história da educação remonta aos primórdios da civilização, quando as primeiras sociedades começaram a reconhecer a importância da transmissão de conhecimento e habilidades a gerações futuras. Desde então, a educação passou por várias transformações, moldando-se de acordo com os contextos culturais, políticos e sociais de cada época. 1. As primeiras escolas. As primeiras formas de educação surgiram em sociedades antigas, como no Egito e na Mesopotâmia, onde escolas especializadas preparavam sacerdotes, escribas e funcionários governamentais. Também na China, durante a dinastia Xia. Já na Grécia Antiga, foram estabelecidas escolas filosóficas e academias, como a Academia de Platão, que ofereciam educação para uma elite intelectual. 2. Padrões de ensino na Idade Média. Durante a Idade Média, a educação estava principalmente ligada à Igreja Católica, com escolas monásticas e catedrais ensinando teologia, latim e outros assuntos, principalmente os religiosos. A educação formal era reservada majoritariamente à nobreza e à classe clerical, com poucas oportunidades às classes mais baixas. 3. Renascimento e Reforma Protestante. O Renascimento trouxe o ressurgimento do interesse pelo conhecimento secular e pela educação humanista. Novas instituições de ensino, como as universidades, foram estabelecidas na Europa, promovendo o estudo das artes liberais e das ciências. A Reforma Protestante também teve um grande impacto na educação, defendendo a alfabetização universal e a leitura da Bíblia. 4. Revolução Industrial e Educação Moderna. A Revolução Industrial trouxe mudanças significativas na educação, com a necessidade de trabalhadores educados para atender às demandas da indústria emergente. Surgiram escolas públicas e sistema de ensino obrigatório em muitos países, visando proporcionar uma educação básica para todas as crianças. É neste tópico que vamos nos aprofundar um pouco mais antes de retornarmos ao tópico principal de que nós fomos feitos de trouxas. Vamos pensar um pouco sobre o parágrafo anterior, onde surge a questão sobre escolas públicas e sistemas de ensino obrigatório. Durante o século XIX, a Revolução Industrial transformou radicalmente a sociedade, a economia e o trabalho em muitos países ao redor do globo. Com a transição da produção artesanal para a produção em massa, houve uma demanda crescente por trabalhadores educados e qualificados para atender às necessidades das fábricas e indústrias emergentes. Necessidade de educação para a mão de obra industrial. À medida que as fábricas se expandiram e novas tecnologias eram introduzidas, era necessária uma força de trabalho capaz de operar máquinas, entender instruções e realizar tarefas complexas. Isso levou os governos e os empresários a reconhecerem a importância da educação básica para todas as crianças, a fim de prepará-las para o mercado de trabalho industrial. Surgimento das escolas públicas. Para atender a essa necessidade, muitos países começaram a estabelecer escolas públicas financiadas pelo Estado, com E maiúsculo. Essas escolas tinham como objetivo proporcionar uma educação básica, acessível e obrigatória para todas as crianças, independentemente de sua origem social ou econômica. A educação tornou-se um direito fundamental e os governos assumiram a responsabilidade de garantir que todas as crianças recebessem pelo menos uma educação
básica. Legislação de educação obrigatória. Em muitos países foram promulgadas leis de educação obrigatória que exigiam que todas as crianças frequentassem a escola por um determinado número de anos. No Brasil isso começou a acontecer mais ou menos ali nos anos de 1930, ou seja, quase 100 anos atrás. Como nós vimos, são muitos anos que os governos têm em suas mãos o poder de decisão acerca da educação. O que devemos estudar, por quanto tempo devemos permanecer e qual é a tal nota que devemos atingir. O sistema, com S maiúsculo de educação, nos aprisionou em uma caixinha, onde coletamos e repetimos dados que são despejados por uma fonte única, completamente enviesada e muito interessada em não deixar nosso raciocínio crítico e pensamento criativo serem explorados, porque, desta forma, nada questionamos e inovações não apresentamos, enquanto o grande objetivo de formatar nosso potencial e imprimir nele uma cópia da cópia da cópia segue com alta taxa de êxito, o que produz em massa uma grande geração que não passa de panfleto de propaganda ambulante, papagaio humano. Afinal, nem o governo quer seu bem ou seu desenvolvimento, ou você ainda acredita no conto de fadas de que há um político capaz de mudar o país. O único voto que pode mudar a sua história é um voto em você mesmo, e a partir daí assumir a responsabilidade intransferível, irrevogável e inadiável de reconstruir a sua vida. O que nós precisamos é entender que o sistema de educação jamais nos educou, apenas nos tornou em repetidores de ideias, pois a verdadeira origem da palavra é outra. Do latim educare, que significa literalmente conduzir para fora ou direcionar para fora. Conduzir para fora envolvia a reflexão, a análise, a experimentação, a percepção. Era um ofício de raciocínio. Que direcionamento há em decorar fórmulas, datas e nomes? Qual direcionamento há em memorizar regras e aplicá-las em uma prova que possui o fim dela em si mesma? Serve apenas como formalismo e cumprimento de burocracia a um estado burro, ineficiente e majoritariamente analfabeto funcional. Vivemos em um país com um baixo índice de leitores, contudo com um dos maiores indicadores de consumo de redes sociais por dia. Em outras palavras, é evidente que estejamos em meio a uma sociedade dominada por cidadãos com ausência de criatividade, com déficit em pensamento crítico e em um padrão comportamental semelhante aos animais ditos irracionais que vivem apenas em função da sobrevivência e da reprodução. É inegável que o desinteresse para com algum nível de virtuosismo e algum desejo de viver virtudes em detrimento dos vícios tem aumentado drasticamente. Há um orgulho em viver de forma cômoda ao extremo, receber dinheiro fácil, monetizar o sexo, postergar o amadurecimento, evitar o esforço. Contudo, toda essa ladainha acaba por gerar fraqueza moral, intelectual, racional, emocional e espiritual. Em algum momento, o elo mais fraco vai se romper e o efeito colateral será nada agradável, pois teremos talvez gerações de abobados que não refletem, rostos inexpressivos, viciados em conteúdos superficiais e ausentes de pensamento crítico e criatividade. Mas é como Paulo nos instruiu em sua carta à igreja de Éfeso, Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outra versão que você tiver em suas mãos vai estar contra principados e potestades, ao invés de poderes e autoridades. É isso, minha gente, é isso. Chega por hoje, temos um grande desafio pela frente, o mundo tem mudado de forma muito acelerada e não vai sustentar esse império de pó criado durante um período em que a grande maioria tinha acesso muito limitado à informação. As coisas mudaram. Há uma redução mínima da desigualdade de acesso à educação. A internet trouxe uma vantagem que nenhum filósofo clássico teve: múltiplas fontes de pesquisa sem precisar sair de casa. É preciso repensar a qualidade do ensino e a relevância do currículo para as necessidades do século XXI. A globalização e as mudanças tecnológicas continuarão a moldar o futuro da educação, exigindo adaptação e inovação por parte dos educadores e sistemas educacionais. Se esse vídeo fez algum sentido para você, curta, comenta e se inscreva. Deixa aí o que você achou dessa crônica e segue para mais vídeos. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Valeu!